O ministro Guido Mantega anunciou em São Paulo um pacote de medidas para estimular a economia. Caem impostos para a indústria automobilística e o setor de materiais de construção. Perdem os fabricantes de cigarros, que a partir de maio terão tributação maior. O principal foco do pacote foram dois dos setores que mais empregam na indústria: a construção civil e as montadoras de veículos. Enquanto o programa de construção de 1 milhão de moradias não é colocado em prática, o governo aposta nas pequenas reformas e, para isso, cortou o imposto sobre produto industrializado, o IPI, dos materiais de construção. Já para os fabricantes de motos, o PIS/COFINS caiu de 3% para 0%, na tentativa de aumentar a oferta de crédito para o consumidor. Mas a principal medida anunciada pelo ministro Guido Mantega foi a prorrogação da redução do IPI para os veículos, válida por mais 3 meses a partir de abril. E desta vez, o governo cobrou das montadoras a garantia de que não haverá demissões até o fim do primeiro semestre. Que está se firmando um pacto entre os trabalhadores e os empresários do setor no sentido de manutenção do emprego durante pelo menos esses 3 meses. É claro que daqui a 3 meses a economia já deve ter se recuperado e, portanto, não haverá necessidade, o emprego já estará retornando aos patamares normais. O vice-presidente da República, José Alencar, que representou o presidente Lula, disse que o Brasil deve ser um dos poucos países do mundo que não vão sofrer com o desemprego neste ano. Provavelmente o Brasil seja o único ou dos poucos, no mínimo dos pouquíssimos países do mundo, que não assistirão queda das oportunidades de trabalho em 2009. Isso é muito importante. O impacto fiscal das 3 medidas no orçamento do governo é de R$ 1 bilhão. Ele será inteiramente compensado pelo aumento do IPI do cigarro a partir de maio. Mantega avisou que o fumante deve sentir um acréscimo de 30% no preço do produto. E nós conversamos aqui no estúdio com o professor do IBMEC do Rio de Janeiro, Gilberto Fraga. Professor, boa tarde. Boa tarde. Nós vimos hoje, como a gente acabou de ver na matéria, que o governo lançou várias medidas contra a crise agora. Dentre essas medidas, qual a mais eficaz? Qual que a gente deve esperar um significado maior, real, para a nossa economia? Olha, na verdade, todas as medidas elas são importantes quando tomadas em conjunto. De uma maneira muito específica, a questão da construção civil, a desoneração tributária que diminui os custos, torna, em tese, um pouco mais acessível a compra da casa própria ou a construção, a reforma de uma casa, estimula que o setor se recupere. Na semana passada, o governo já havia anunciado medidas no sentido da liberação de recursos. Aquela medida é complementada por essa que diminui o peso tributário. Então, quando você toma em conjunto a construção civil, pela capilaridade que ela tem, ou seja, não apenas porque ela gera empregos diretos, mas também empregos indiretos, ela é muito importante para tentar recuperar a economia brasileira. O setor automobilístico, a manutenção da redução do IPI, também é importante porque é um outro segmento que tem inter-relações com várias cadeias. Começa lá no minério, né, que dali você vai fazer a chapa de aço e chega na ponta final naquela pessoa que produz acessórios ou que faz a manutenção dos veículos. Então, todo esse poder de externalidade é importante quando tomado em conjunto. Não há uma medida que isoladamente vá fazer a diferença. Agora, para fazer diferença, professor, precisa que as medidas tragam um efeito já imediato, porque a crise lá fora é muito grande, quer dizer, há um risco do desemprego também no Brasil. Nesse sentido, quais as medidas mais imediatas, além da venda de automóveis por conta da redução do IPI, o senhor acredita que os efeitos poderão ser sentidos nos próximos 90 dias? Olha, de uma maneira bastante clara, a redução de tributos ela é importante porque ela começa a ser praticada de imediato. Então, aquela pessoa que está procurando um saco de cimento para fazer a sua laje, ou aquela que está querendo trocar o aluguel pela casa própria, já vai ter facilidade de crédito e um custo relativamente mais barato. Essas medidas, meu caro Sidney, na verdade, elas são pequenas até se você tomá-las em conjunto. Só para te citar um exemplo, a redução do IPI no cimento significa em torno de 0,5% no custo final de uma casa pronta. Por quê? Porque ele representa em torno de 5, 6% do custo total da construção. Então a gente está falando aí em torno de
4, 5%, ou seja, redução de 4 do IPI para 0. É 4 de alguma coisa que já era muito pequeno. Mas essas medidas como um todo, elas são positivas para reagir à economia, ou seja, no sentido de não deixar perder postos de trabalho. Os indicadores mostram que a inflação está sob controle, mostra que estamos perdendo postos com carteira assinada, ou seja, existem demissões, e os setores que são dependentes do mercado externo estão sofrendo muito mais. Então, de alguma maneira, o Brasil, para conseguir recuperar a sua dinâmica interna e não sofrer tanto com a crise, precisa ter a sua economia interna, ou seja, a demanda interna fortalecida. E nesse aspecto, eu entendo que, embora os resultados dessas medidas sejam ainda tópicos e ainda não sejam suficientes, nós estamos apontando para a direção correta. Agora, professor, tem uma questão particular aí na questão da redução de IPI para as motos, né? Como é que é a questão brasileira? A questão das motos é que, de uma forma geral, os trabalhadores com carteira assinada, eles recebem dos seus empregadores o chamado Vale Transporte, ou seja, que é aquele valor que você utiliza para pagar a condução, para quem vai e retorna do trabalho. E hoje, se você for parar para pensar, já existe uma facilidade no crediário para se comprar as motos. E considerando agora com essa nova redução tributária que o governo aplica, eventualmente você consegue trocar o valor do conjunto do Vale Transporte mensal pelo pagamento da prestação de uma moto a longo prazo. Ou seja, você, em vez de andar no transporte coletivo, você pode andar na sua própria motocicleta, trocando para isso, no mercado paralelo, o valor do Vale Transporte para pagar a prestação de aquisição do veículo. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Em Cima da Hora.